Refreia sua língua. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. Também faça os seus comentários, dá um like se você gostou do vídeo e compartilha com seus amigos. E nós estamos em todas as redes sociais, tanto no Facebook como no TikTok, no Instagram. Então acessa lá a Central das Escrituras que você vai poder acessar todos os conteúdos da Central das Escrituras. Lembrando sempre, agora eu tenho dito isso em todos os vídeos, mas lembrando que os nossos vídeos sobre o Vem Segue-me não substituem o seu estudo pessoal do Vem Segue-me, que é muito importante para que você tenha revelação, receba insights do Espírito para saber como guiar a sua própria vida. E também não substitui as aulas da escola dominical. Nossos vídeos eles são um apoio para ajudar você no seu estudo. E hoje a gente vai falar, essa semana na verdade a gente está estudando sobre Tiago, o livro de Tiago que era irmão de Jesus Cristo. E é interessante, o Tiago, na verdade, o livro dele é muito, muito importante, ele é muito enfático em algumas coisas, que a gente justamente vai falar de uma delas aqui hoje. Mas Tiago teve os escritos dele, especialmente capítulo 1, teve uma influência fortíssima em Joseph, quando ele leu então Tiago 1,5 e através desse versículo que tocou profundamente o coração dele, veio a restauração, vamos dizer assim, começou, deu início a tudo o que nós temos hoje do Evangelho restaurado. Por essa escritura, por causa dela, Joseph foi até o bosque e perguntou ao Senhor, e o Senhor então apareceu o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram para ele, e aí deu-se o início então à restauração de todas as coisas nos últimos dias. Mas eu gostaria de focar no capítulo 3, que fala a respeito da língua. Na verdade, Tiago ele é bem enfático aqui, ele coloca de uma forma bastante contundente, mas porque na verdade esse mandamento de controlar a nossa língua, ele é vital porque muito daquilo que acontece na nossa vida, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito religioso, na igreja, enfim, em todos os sentidos da nossa vida, o problema de não saber como controlar a língua traz, na verdade, resultados às vezes muito ruins. E o contrário também, quando a gente sabe como usar essa ferramenta que o Senhor nos deu, nós acabamos sendo abençoados também, porque por causa daquilo que a gente fala, se edifica as pessoas, se ajuda as pessoas de alguma forma, então isso também, a língua pode ser usada para abençoar a vida das pessoas. E a gente vai falar, e eu gostaria de focar, na verdade, no capítulo 3, os versículos de 2 até o 10. Eu queria ler na íntegra para a gente poder entender bem aqui. No versículo 2 ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, dizendo, olha, a gente tropeça em muitas coisas na vida. Se alguém não tropeça em palavra, então ele reforça, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, ele está dando um exemplo. Se você consegue controlar a sua língua, você consegue controlar qualquer coisa na sua vida. Porque, de fato, controlar a língua é a coisa mais difícil de se fazer. E eu acho que todos nós, eu me coloco, nesse meio, é difícil às vezes controlar a língua. Às vezes a gente... E controlar a língua não é só fofoca, não é só falar mal de alguém, mas tem várias coisas que a gente vai abordar aqui hoje. Então
a gente precisa conseguir controlar a nossa língua, porque, como ele disse aqui, né? Ele fala assim no 3, né? Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Então, quando a gente coloca os freios na boca do cavalo, você consegue controlar o cavalo, consegue controlar o corpo dele inteiro, né? Vede também as náuseas. Ele vai fazer alguns paralelos, né? Ele usa aqui algumas coisas para mostrar para a gente da importância de controlar. Então, ele fala do freio dos cavalos. Então, o freio controla o cavalo para onde a gente quer que o cavalo vá. Então, ele coloca lá o freio e a gente vai guiando o cavalo. Controla todo o corpo do cavalo. Aí ele fala, olha, vede também as naus. O que são naus? São embarcações, né? Os navios, pequenos navios, ou grandes navios, a gente sabe disso, hoje em dia, né? Está falando da época dele, mas hoje em dia também, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, né? Aquele leme, né, do barco, bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Então, você consegue controlar o seu barco, sua embarcação, com um pequeno leme. Pode ser gigantesca a embarcação, mas aquele pequeno leme é que conduz ele, leva na direção que você deseja. E aí ele continua, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, aí ele faz uma outra comparação. Então, primeiro ele faz a comparação com o cavalo, né, de controlar ali com o freio. Aí ele fala do leme, né, para controlar a embarcação, né, o navio. E agora ele fala que também a língua é um fogo. E aí ele faz aquela comparação com um pequeno fogo começa, né, bem pequenininho assim, pode incendiar toda uma floresta. Então é muito legal essa analogia que ele faz da língua com essas três coisas especificamente. Então ele falou, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Nossa, é forte, né? Então ele está dizendo, olha, ele fez a comparação ali com essas três coisas, né? O cavalo, né? O freio do cavalo, na verdade, o leme e também um pequeno fogo que incendeia. Então, às vezes, uma coisa que a gente fala pode criar um problema gigantesco. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque, de fato, isso pode ter uma repercussão muito grande. E ele fala assim, porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então ele está comparando, olha, toda a natureza, né, os animais, eles são controlados pela natureza. Então eles são domados, eles são amansados, né, que ele diz aqui, amansa, pela natureza. E aí ele continua, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha é veneno, né? Então, ele faz aqui uma comparação que a nossa língua é como se fosse a língua de uma cobra. E quando morde, né, ela usa a língua ali para infectar a pessoa com seu veneno. Então ele faz a comparação com a cobra aqui, do veneno da cobra. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. E ele continua dizendo, com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então ele está dizendo, olha, como é que pode, né? A gente usa a língua para
falar bem de Deus, para glorificar Deus. A gente ora falando de coisas boas ao Senhor, mas quando a gente trata o nosso semelhante, a gente fala, a gente usa desse veneno que ele falou, a gente acaba amaldiçoando as pessoas com as coisas que a gente fala. E ele diz, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então é muito importante que a gente pense nisso, né? Cuidado com aquilo que a gente fala. Mas não é só referente a fofocas, né? Também obviamente. É falso testemunho. A gente vai falar aqui, né? Eu quero dar mais detalhes aqui para você, não quero dar um spoiler, né? Como os jovens falam. E em Tiago, no capítulo 1, versículo 26, ele fala sobre isso. Ele diz, se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, a pessoa diz assim, não, ela pode ser religiosa, a gente olha lá, né, puxa, aquela pessoa é tão maravilhosa, mas ela acaba como ela não consegue refrear sua língua, ela acaba por enganar o seu próprio coração. E ele fala que a religião dessa pessoa é vã. Não tem nenhum sentido ele fazer tantas coisas boas, mas ele não conseguir refrear sua língua. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né, e quis entrar mais a fundo nessa questão do controle da língua. E aí eu fui buscar, eu sempre gosto de usar discursos, né, dos autoridades gerais, e eu busquei, eu já conheci esse discurso, já tinha ouvido ele há bastante tempo atrás, que é o discurso do Elder Holland, que fala sobre a língua dos anjos, de abril de 2007. Recomendo que você leia esse discurso, que é um discurso clássico, né, e muito, muito, muito bom. E eu vou pegar alguns trechos para a gente discutir aqui agora. Ele disse assim, há um versículo de um livro apócrifo são livros que a gente não tem na Bíblia, na nossa Bíblia pelo menos, tem algumas Bíblias que têm alguns livros apócrifos, que são livros que não são totalmente, vamos dizer assim, que ele não contém toda a verdade, né? Às vezes tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que não, e lá em Doutrina e Convênios a gente aprende que nós precisamos usar o Espírito do Senhor para poder discernir aquilo que é verdade daquilo que não é. Então, um dos livros apócrifos que o Elder Holland vai citar diz assim, o golpe do chicote deixa marcas na carne, mas o golpe da língua quebra os ossos. Olha só que interessante, ele está dizendo, ó, está fazendo uma comparação, né? O chicote marca o corpo da pessoa, mas a língua quebra os ossos, quer dizer, muito mais profundo, é muito mais terrível as marcas que, às vezes, o fato da gente não controlar a nossa língua pode ter de resultado na vida das pessoas, na sua própria vida. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E aí o Elder Holland fala que, com essa forte imagem em mente, fui particularmente inspirado a ler o livro de Tiago, que há um modelo pelo qual eu posso me tornar perfeito. Né? E é interessante que ele fala isso, porque de fato Tiago diz assim, ó, você quer ser perfeito? Controla a sua língua. Porque se você controlar a sua língua, você vai controlar todo o seu corpo, você vai controlar toda a sua vida. Por quê? Porque é muito difícil controlar a língua. Muito difícil. E ele continuou, e ele vai falar agora, eu achei muito legal que ele vai falar para os maridos, ele fala para as esposas, ele fala dos pais, né, como falar em relação aos seus filhos, e ele vai falar de nós mesmos. Achei muito legal ele fazer dessa maneira, né, expor dessa forma no seu discurso.
ele disse assim para os maridos, né? Hoje censuro os maus tratos verbais e emocionais que qualquer pessoa inflija a qualquer outra, mas especialmente os do marido contra a mulher. Irmãos, não convém que isto se faça assim. Marido, foi-lhe confiada a dádiva mais sagrada que Deus pode conceder: uma esposa, uma filha de Deus, a mãe de seus filhos, que voluntariamente se dedicou a você por amor e agradável companhia. Pense, olha só, pense no tipo de coisas que você dizia quando estavam namorando. Então, quando a gente está namorando, a gente fala, né, as palavras mais agradáveis possíveis, né, para conquistar, para manter aquela conquista ali com aquela pessoa que a gente está namorando. Então pense nas coisas que você dizia quando estavam namorando, pense nas bênçãos que você lhe deu impondo as mãos sobre a cabeça dela com todo carinho. Pense em você e nela como o Deus e a deusa que vocês são em potencial. E depois reflita a respeito de outros momentos marcados por palavras frias, cáusticas e impensadas. Então, ele está falando para a gente comparar, olha, como você tratava, quais eram as coisas que você falava para sua namorada, né? Está falando para os homens especificamente, né? Que coisas você falava para sua namorada? Que coisas você falava para sua... quais eram os tipos de coisa que você falava? Quais eram quando você deu uma bênção na sua esposa, quais foram as palavras que você disse ali para ela? E então ele fala, agora compara com as palavras marcadas por palavras frias, cáusticas e impensadas. Você vai ver que quando a gente fala de forma agradável, que para edificar a pessoa, no caso o marido edificar a esposa, as coisas são bem diferentes. A forma como a gente fala, como a gente se dirige à nossa esposa, tem um valor grandioso. Mas toma cuidado com as palavras frias, né? Eu vou repetir aqui que ele disse, frias, cáusticas e impensadas. O marido que nunca sonharia em agredir a esposa fisicamente é capaz de partir-lhe, se não os ossos, certamente o coração, pela brutalidade de palavras impensadas ou rudes. Então, maridos, tomem cuidado com as palavras com as quais você se dirige à sua esposa. Cuidado para que não lhe quebre os ossos, ou pelo menos fira o seu coração. Agora as esposas, né? Ele falou para as esposas também. O que dizer da língua desenfreada ou do bem ou mal que suas palavras podem fazer? Como pode uma voz tão encantadora, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão infinitamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, ácida e descontrolada? As palavras de uma mulher podem ser mais cortantes do que qualquer adaga que foi forjada e podem fazer com que os seus entes queridos se ocultem por trás de uma barreira mais intransponível do que se poderia imaginar no princípio da conversa. Irmãs, não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, inclusive para a fofoca, a difamação ou os comentários maldosos. Então também aqui para as mulheres é bem forte. A gente está falando para os dois, né? Para o marido e para a esposa. A gente ter bastante cuidado com as palavras, né? Palavras, isso para os dois, né? Ele fala aqui, eu gostei disso que ele usou, ele fala mordaz, né? Estridente,
mordaz, ácida e descontrolada. Então isso se aplica à mulher, se aplica ao homem também. Então cuidado com a forma como você se dirige ao seu cônjuge. E aí ele vai falar, e eu achei bem interessante, que ele vai ampliar esse conselho aplicando a toda a família, né? Ele diz: precisamos ser muito cuidadosos ao falar com as crianças. Precisamos, o que dizemos, né, no caso para as crianças, o que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e quando dizemos, são elementos extremamente importantes na formação da imagem que a criança tem de si mesma. Então, tomar muito cuidado, porque tudo que você fala para a criança, ela absorve aquilo. A forma como você fala, do jeito que você fala, ela absorve aquilo e acaba ou seguindo o seu exemplo, ou achando que aquilo que você está dizendo realmente é a pura verdade. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele continua, mas isso é ainda mais importante na formação da fé que a criança tem em nós e da fé que tem em Deus. Sejam edificantes nos comentários que fazem as crianças, sempre. Nunca digam para uma criança, nem por brincadeira, olha só, nem por brincadeira que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade, mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. Então veja que como é forte isso que ele está dizendo, né? E de fato eu já vi muito disso, já vi realmente muito disso, e é muito triste, porque depois a criança ela tem muita dificuldade para se livrar daqueles pensamentos. Porque se um pai ou uma mãe está dizendo que ela é burra, um exemplo, né? Você é feia, você é preguiçosa, aquilo ela vai levando para a vida dela e ela tem muita dificuldade porque ela começa a se achar que realmente ela é gorda, que ela é preguiçosa, que ela não consegue, que ela não é inteligente ou que ela é feia, enfim. Ela leva muito tempo para poder tirar aquilo de dentro dela e isso faz um mal terrível para as crianças. É uma coisa que ela leva para a vida inteira. Então a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, que os pais falam para os filhos. Não tentem, outra coisa que ele vai falar importante, não tentem comparar seus filhos uns com os outros, mesmo que achem que sabem fazer isso com tato. Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito desse negócio da gente não comparar. Quando você faz uma comparação, é muito perigoso, porque você acaba achando, você compara, ou você se compara com outros, ou você faz comparações, e as pessoas são diferentes, elas têm histórias diferentes, elas têm personalidades diferentes, jeitos diferentes de lidar com as coisas, com a vida. E a gente não pode comparar ninguém com ninguém. A gente não pode, a gente tem que comparar nós mesmos com nós mesmos. E a gente tem que crescer, ser o melhor que nós podemos ser. Agora, quando você faz uma comparação, tanto dos pais para os filhos, ou dos cônjuges, enfim, a esposa fala assim, mas o marido, olha só como o marido daquela irmã você podia ser igual a ele. Ou vice-versa, o marido falar para a esposa, tá vendo a esposa lá daquela irmã lá, tal, olha como ela é como esposa, você devia ser assim também. Então esse tipo de comparação é muito ruim. E comparar filhos também. A gente não pode fazer comparação. Ninguém é igual a ninguém, ninguém entende as coisas igual ao outro. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Vocês podem dizer de modo muito positivo que Suzana é bonita e Sandra é inteligente. Mas Suzana só vai se lembrar que não é inteligente. E Sandra que não é bonita. Entenderam? Então, você não pode fazer essa comparação. Porque ele falou assim, até com muito tato, quando você faz, é perigoso. Porque ele falou assim, você fala que a Suzana é bonita. Um exemplo, né? A Suzana é bonita e a Sandra
Ah, a Suzana é bonita e a Sandra é inteligente. E aí o que a Suzana vai lembrar? O que ela vai. Não é o que ela era bonita, mas que ela não era inteligente. E o que a Sandra vai lembrar? Não que ela era inteligente, que você dizia que ela é inteligente, mas que ela não é bonita. Então sempre o lado negativo vai se destacar mais do que o positivo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Elogie cada filho individualmente pelo que ele é e ajudem-no a escapar da obsessão de nossa cultura em comparar, competir e de nunca sentir que somos suficientemente bons. Então isso é terrível. Eu vejo isso, eu passei por isso, né, quando criança, enfim. A gente tem que ter bastante cuidado. Então, veja que a língua não é só a fofoca, né? Não é só falar dos outros. Envolve muitas coisas. Tudo que a gente fala tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas, na sua própria vida. E ele vai dizer, nisso tudo, suponho que não seja nem preciso dizer que as palavras negativas geralmente são resultado de pensamentos negativos, inclusive a nosso próprio respeito. Então ele vai falar, ele falou do marido, falou da esposa, falou de como o marido e dos pais falarem com seus filhos, e agora ele está dizendo para nós mesmos. Esse é outro perigo muito grande. É como nós falamos de nós mesmos. O que você tem falado, porque o que você pensa, você fala. Então, é perigoso, né? Ele está dizendo assim, cuidado com os pensamentos negativos, né? Quer dizer, o que você está falando para você mesmo de negativo. Vemos nossas próprias faltas, falamos ou ao menos pensamos de modo crítico a nosso próprio respeito, e em pouco tempo é assim que passamos a ver a tudo e a todos. Sem um raio de sol, sem rosas, nem qualquer promessa de esperança ou felicidade. Em pouco tempo, nós e todos ao nosso redor passamos a nos sentir péssimos. Então, essa é outra questão muito perigosa, da gente falar mal para nós mesmos. Que você não é suficiente, que você não é capaz, que você se comparar com outras pessoas, tudo isso é péssimo. Faz você se sentir péssimo. Então, lembre-se, você é filho de Deus e você tem um potencial gigantesco dentro de você, que você é capaz. Você tem um espírito e a estatura do seu espírito é grandiosa. É grandioso, né? A estatura é grandiosa. E a gente tem que buscar isso, alcançar a estatura do nosso espírito. Então, é comparar nós conosco mesmo. Não, eu preciso melhorar, eu preciso ir avante. Eu estou indo bem, eu estou avançando, eu estou crescendo, eu vou continuar lutando para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. E não se auto-afligir. Né? Isso é perigoso. Digam coisas positivas. Então essa é outra questão da língua, né? Fala coisas positivas. Digam coisas animadoras, inclusive a respeito de si mesmo. Tentem não reclamar, esse é outro ponto importante, ó. Tentem não reclamar nem resmungar incessantemente. Dizem por aí que até quando a vida é um mar de rosas, há quem reclame dos espinhos. Então sempre a pessoa está achando a vida tá boa, mas ó, tem isso aqui que tá, não sei o quê. Poxa, né? Por que, poxa, se é um mar de rosas, por que falar dos espinhos? Espinhos todos temos, tudo bem. Nós temos, mesmo que a sua vida seja um mar de rosas, sempre vai haver espinhos, porque são os espinhos que nos faz crescer. Mas a gente não pode citá-los como algo negativo, mas algo que pode nos impulsionar para ser melhores. Aí ele diz assim, né? A vida tem problemas, é verdade. Há coisas negativas a enfrentar, mas por favor, aceitem uma das máximas de vida do Elder Holland. Ele falando, né? Eu tenho uma máxima na minha vida. Não há desgraça na vida que a lamúria não piore. Então essa coisa da gente começar a murmurar, né? Lamã e Lemuel tinha muito isso, né?
Eles só reclamavam, reclamavam, reclamavam. E às vezes eu me pego fazendo isso, e às vezes eu pego muitas pessoas fazendo isso, a gente reclama. Puxa, tem tanta coisa boa na vida, e às vezes aquilo ali, uma ou duas, três coisinhas na vida que está acontecendo de difícil, a gente acaba potencializando ainda mais aquelas coisas ruins. E, poxa, e a gente fica reclamando. Então, quando você reclama de alguma coisa, quando você começa a murmurar, né, a lamuriar, como falou o De Holland aqui, o que você vai fazer? Vai piorar ainda mais. Então, toma cuidado. Portanto, irmãos e irmãs, nessa longa jornada eterna para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos, entre aspas, né? Ao menos em um aspecto. Não tropeçamos em palavra. Ou, para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos, nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade. Os três grandes princípios cristãos que são tão desesperadamente necessários no mundo atual. Então ele está falando interessante aqui, que fala que as nossas palavras têm que ter fé, precisa carregar, né, fé, esperança e caridade. Gostei demais disso. E ele fala de uma nova língua, né, a língua dos anjos. Então a gente precisa aprender a usar a língua dos anjos. Como é que deve ser a língua dos anjos? Né? Como é que os anjos eles falam? Né? O que eles falam? Então é uma língua celestial. Como que é falar celestial? O presidente Nelson disse que a gente precisa pensar celestial. Quando a gente pensa celestial, a gente fala celestial. E isso é importante. Com as palavras assim proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas podem ser enxutas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. Então, que nós possamos usar disso. Lá em 2 Nef 31, que o Elder Holland ele cita essa escritura, versículo 14, diz assim: Eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a minha voz do Filho, dizendo: depois de vos arrependerdes de vossos pecados e de testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar meus mandamentos pelo batismo de água e de haverdes recebido o batismo do fogo e do Espírito Santo, e de poderdes, olha só, e de poderdes falar falar em uma língua nova, sim, na língua de anjos. Então ele está dizendo, olha, então a gente passa pelo batismo, né? Fé, arrependimento, batismo, recebe o dom do Espírito Santo. O que nós devemos trabalhar na nossa vida para falar essa nova língua, que é a língua dos anjos? Então a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente fala na nossa vida. É muito difícil, eu sei que é, eu sei, eu sou como você. Também é difícil, como o Tiago falou, ó, se você conseguir controlar a sua língua, você controla tudo, todo o resto. E o próprio Salvador falou, né, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então a gente precisa tomar cuidado. As fofocas, enfim, é interessante, né? Tem uma frase que eu gosto muito também que diz assim: olha só, quando José fala de João, eu sei mais de José do que de João. Então, se a pessoa começa a falar mal de alguém, eu estou conhecendo mais ela do que daquela pessoa que ela está falando mal. Então, cuidado, a gente não pode ser essa pessoa, porque normalmente a gente pensa assim, quando alguém está falando mal de outra pessoa para você, o que você pensa? Nossa, ela está falando mal daquela pessoa, então ela também deve falar mal de mim para os outros. Isso é vital, então toma cuidado, né? Porque você pode estar falando, né, como disse a frase, quando José fala de João, eu sei mais de José do que de João. E uma outra coisa muito importante, que eu acho que a gente deve colocar na nossa vida, além de tudo isso que eu falei aqui, é que a gente precisa aprender a defender os ausentes.
usar a nossa língua para defender as pessoas que não estão presentes. Então, por exemplo, sei lá, você está ali numa conversa e alguém começa a falar mal de uma pessoa. Então você pode ficar na defesa daquela pessoa, porque ela não está presente. Então você pode defendê-la. Eu acho que isso é muito legal. Defender os ausentes. Defender aquelas pessoas que não estão ali. Porque ela não tem direito de defesa, ela não está presente. Então você pode, como advogado dela, defendê-la, né? Por mais que alguém possa fazer alguma coisa errada, a pessoa com certeza ela tem muito mais coisas boas do que ruins na vida dela. Então vamos ressaltar as coisas boas das pessoas. Vamos nos policiar para não falar mal das pessoas para outras pessoas, nem falar mal diretamente para as pessoas e nem falar mal de nós mesmos para nós mesmos. Então vamos tomar muito cuidado com a nossa língua. Então tudo que eu falei aqui gira em torno do quê? De controlar a nossa língua. Controlar aquilo que você fala para os outros ou de si mesmo. Te vejo no próximo vídeo.